Fala, meus consagrados e consagradas. Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem. E hoje a gente vai aproveitar que a estrada tá molhadinha. Acabou de cair uma chuva aqui em Rio Preto. E eu continuo aqui na saga, né, de fazer testes aqui de imagens utilizando o equipamento novo que eu comprei. E também trazendo um pouquinho mais de experiências e sensações de pilotar à noite, né? A gente está aqui com a nossa Scrambler 1200 XZ. Deixa eu aproveitar, deixa eu só tirar a moto ali de frente da parede. E eu vou mostrar a iluminação dela aqui para vocês. Deixa eu mostrar primeiro o painel à noite. Olha como esse painel é bonito à noite, galera. Ele tem um tema escuro, mas eu também consigo escolher um tema claro para esse painel. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês. Ó, a gente mexe aqui nesse joystick e a gente seleciona os modos de visualização. Consigo selecionar um tema Quartz, consigo selecionar o tema Cronos, que é esse mais escuro, e tem um modo escuro. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui, galera. Achei. E um modo claro, né? Como ele brilha muito à noite, eu prefiro deixar no modo automático. Aí ele mesmo se adapta, né? À noite ele fica escuro e de dia ele fica branquinho. E aqui na frente a gente tem a iluminação da moto, né? Aqui eu tô com o DRL e com o farol baixo aceso. Aqui, se eu quiser, eu posso deixar só o DRL, que na minha opinião fica bem bonitão. E aqui também, se eu quiser, eu posso ligar os faróis de milha, né? Aí fica imponente, cara. Fica imponente. E também dá pra ligar o farol alto, né? Farol alto. Essa é a iluminação completa da moto. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, né? Porque tá noite, pode dar reflexo, enfim. Mas só para mostrar um pouquinho para vocês aqui o visual dessa moto com os faróis acesos. Mas vamos lá. Vamos dar um rolezinho. Aqui eu desligo o farol alto. E por que eu quis gravar hoje à noite, galera? Por conta do reflexo, né? Eu quero fazer um teste de como que vai ficar o reflexo aqui dessa câmera, né? Numa filmagem noturna. E reflexo de água, né? Na pista, quando tá chovendo ou quando acabou de chover. Fica um visual aqui bem interessante, fica um visual bem bacana, né? E também eu vou compartilhar com vocês aqui quais são as configurações que eu uso nesse equipamento. Configurações de ISO, FPS, contraste e assim por diante. Fica comigo aqui até o final que eu compartilho com vocês mais pro final do vídeo ali as minhas considerações, né? As minhas configurações e também qual que é o equipamento que eu estou usando. Esse vídeo vai ser bem rapidinho. Chutaria aqui que ele vai levar o que? De 8 a 10 minutos de duração no máximo. Dá uma olhadinha, vê se vocês estão inscritos aqui no canal. Vídeo novo toda semana. Não só de viagens, mas também de opiniões, de testes, né? De assuntos aleatórios aqui que vem à minha cabeça. Não só sobre essa moto, né? Que infelizmente no Brasil a gente tem pouquíssimo conteúdo sobre ela. Mas também de vários outros assuntos, de viagens, de opiniões. E também de outras motos, né? Que eu já tive a oportunidade de ter. E também de testar em test rides e assim por diante. Essa moto aqui, galera, ela tem alguns controles tanto de performance, né, os controles de tração, e também alguns controles relacionados a ABS, né. Normalmente eu uso o controle padrão dela, né, que a gente chama de road. Digamos que é um controle misto aqui
entre potência e conservadorismo, né? Entre potência e mansidão. E na chuva, né, a gente poderia usar um modo de pilotagem que essa moto tem, que se chama Rain. Mas, cara, sendo bastante honesto, o road dela me atende tão bem, cara, que eu praticamente não mudo, tá? Eu só mudo do road pro off-road, né? Quando eu tô numa estradinha de terra, quando eu tô passando ali por uma via que não é pavimentada, né? E falando agora um pouquinho aqui das configurações de gravação e do equipamento, tá? Eu tô utilizando uma câmera que é concorrente da GoPro, que se chama DJI Osmo Action 5 Pro, né? Digamos que ela seria uma concorrente direta da GoPro 13. E eu já uso GoPro, né? Eu tenho a GoPro 10, a Hero 10, que, cara, me atendeu muito bem até então. Mas eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Eu gosto de testar tecnologias novas, marcas novas, né? Não que a DJI seja uma marca nova, mas, cara, eu vi tanto comparativo com relação à qualidade dessa câmera, principalmente no período noturno, que eu optei por comprar ela. Então eu comprei essa câmera no AliExpress, tá? Tive uma taxação bem pequenininha, então no final das contas eu acabei pagando bem menos do que eu pagaria se eu tivesse comprado essa câmera direto aqui no Brasil. E se eu tivesse pago 100% do imposto, né? Só para vocês terem uma ideia, eu paguei o equivalente a 5% do valor da câmera no imposto. E normalmente é de 60% a 90%, né? Do valor do equipamento que você está importando. Ah, Bruno, você sonegou? Soneguei nada. Eu só comprei no AliExpress, o fornecedor mandou para mim, ele declarou no envio como se fosse um brinquedo e a Receita Federal taxou com base no que o fornecedor alegou. Eu não pedi nada, né? Obviamente eu dei uma pesquisada nos comentários para ver a média da cobrança, né, etc, para poder selecionar um fornecedor que me beneficiasse, né? Então eu estou em paz com relação à questão aqui de sonegação de imposto. Fiz nada de errado, só selecionei um fornecedor que tinha lá no AliExpress, nota boa, avaliações boas, e a câmera chegou em mais ou menos uns 20 dias aqui para mim. Qual que é a configuração que eu estou usando, turma? Eu estou usando FPS 60 frames por segundo. Eu estou utilizando 4K no tamanho 16:9, né, que seria o formato, né, padrão aqui do YouTube. Eu estou usando o modo de estabilização que se chama Rocksteady, digamos que é uma estabilização intermediária, né? Eu estou utilizando um ISO limitado a 3600. Eu estou utilizando um controle de nitidez em -2, para deixar a imagem mais suave, para deixar ela mais cremosa. E eu estou usando um balanço de branco automático, tá? Tanto a exposição quanto o balanço de branco eu estou deixando no modo automático, tá? Não estou utilizando nenhum filtro aqui na lente, né? Filtro que eu digo é filtro físico. Eu gravo esse vídeo no modo D-Log. D-Log é uma opção que tem aqui nas câmeras, né? Ou pelo menos nas câmeras mais modernas, que nos apresenta uma imagem mais flat, né? Uma imagem, digamos que mais crua, para você ter mais liberdade no pós-processamento, na edição dessa imagem no futuro, né? Para equilibrar branco, equilibrar pretos, contraste, saturação, etc. Então eu estou utilizando aqui esse formato D-Log. E naturalmente ali na edição do vídeo eu faço algumas edições, alguns ajustes, né, para tirar o granulado, para poder dar uma potencializada no preto, mas eu não deixo nada muito grosseiro. Eu tento deixar a imagem o mais próximo possível do que eu tô vendo agora, tá, galera? Então o que vocês estão vendo aqui no vídeo agora é exatamente o que eu tô vendo. Fechou? Vou entrar lá no mercado, saindo a gente conversa mais um pouquinho. Vamos lá. Alho, tomate, cebola, bisnaguinha, manteiga, Danone, sobrecoxa, energético próximo do vencimento, rosquinha, lencinho, chá branco. Bom, é isso, turma.
comprinhas efetuadas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu organizo tudo isso aqui nesse baúzinho. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiras coisas mais pesadas. Bom, vocês viram, né, turma? Cara, esse baúzinho, eu já devo ter comentado aqui em outros vídeos, mas eu gosto de repetir porque sempre tá chegando gente nova aqui no canal, né? E sempre me perguntam aqui nos comentários. Esse baúzinho é um baúzinho da Scan. É um baú de 58 litros do modelo Ushuaia. Esse baú aqui, ele tem uma capacidade de levar ali de 5 a 10 quilos, né? A capacidade nominal. É claro que ele carrega mais, mas é bom não vacilar, porque existem relatos aqui de donos dessa moto que quando eles colocam muito peso ali no bagageiro traseiro, acaba trincando o chassi da moto, né? Então, eu uso de modo bem esporádico, né, esse baú. E eu uso de modo pontual, galera, pra rolês e situações assim como essa, tá? Ah, eu vou ali no mercado, preciso comprar um negocinho ou outro, coloco o baú e eu nem tiro as coisas ali de dentro do baú, cara. Eu carrego a bombinha de encher pneu, carrego também ali o meu reparador, carrego de vez em quando ali uma blusa, toda a espuma, né, todo o aparato do baú que eu já montei, que inclusive tem vídeo aqui no canal para poder proteger meus equipamentos durante a viagem. Eu deixo eles, né? É claro que se eu tirá-los, né, e dá para tirar, eu consigo carregar muito mais coisas, mas raramente eu preciso tirar, tá, galera? E, cara, é muito bom, recomendo bastante, tá? Quem tá pensando, quem tá na dúvida se investe ou não num baú de alumínio, cara, eu sei que é relativamente caro, tá? É um percentual relativamente alto dependendo da moto que vocês vão instalar, mas, cara, compensa demais, galera. Esse baú aqui já quebrou tanto galho que vocês não têm noção, turma. Então, mostrar pra vocês aqui que realmente ele é funcional e dá pra gente carregar algumas coisinhas neles, né? Agora eu tô indo pra casa, né? Eu sempre faço alguns rolezinhos assim como esse aqui em Rio Preto. Eu vou pra academia ali por volta das 8 horas da noite, 8h30, treino. Quando não tem nada ali que tá faltando em casa, eu volto pra casa, tomo um banho, vou descansar, vou estudar, vou jogar um videogame, vou fazer alguma coisa ali com meus filhos. Ou quando precisa comprar alguma coisa, eu saio da academia, vou pro mercado, compro o que precisa, volto, tomo um banho. Então, cara, é uma rotina, né? É uma rotina ali que eu gosto de fazer. E essa moto aqui, cara, ela me atende 100%, cara. De vez em quando tem uma chuvinha que acaba atrapalhando. Tem, cara, tem. Mas é bem raro. Dificilmente aqui em Rio Preto a chuva fica caindo e fica chovendo toda hora a ponto de evitar que você saia de moto, sabe? Então as chuvas aqui em Rio Preto são bem pontuais. São raros os dias que fica o dia todo chovendo, cara, o dia todo, sabe? Então, nunca tive nenhum tipo de problema e, cara, dá pra levar a rotina numa boa, não sinto falta nenhuma de carro. É claro que carro é conveniente, é confortável, de vez em quando dá uma preguicinha ali de andar de moto, mas, cara, sendo bastante honesto, de moto, tô sendo muito bem atendido aqui em Rio Preto, né? E como vocês estão vendo, galera, eu tô andando de boa aqui, tá? Em Rio Preto, agora são 9 horas da noite, motos de alta cilindrada. Estou numa região aqui relativamente carente de São José do Rio Preto. Tranquilo, sossegado, cara. Zero preocupação aqui com relação a roubo. Cara, aqui eu tô no paraíso, tá? Se eu tivesse em São Paulo ou em outras capitais, como por exemplo Rio de Janeiro, Salvador, talvez eu não teria essa mesma tranquilidade que eu tô tendo aqui com vocês, tá? Então é uma experiência muito positiva que eu tenho morando no interior. E eu vou gravar vídeos aqui no futuro falando um pouco mais sobre a sensação de segurança de andar com essa moto aqui em locais mais ermos,
até mesmo em locais mais movimentados, à noite, de madrugada. Então se inscrevam aí no canal, galera. Se inscrevam no canal que eu vou trazer, conforme o tempo for passando e conforme o engajamento de vocês, conteúdo sobre ela, tá? Vamos enriquecer um pouco mais aqui o YouTube, não só com conteúdos dessa moto, mas também de conteúdos que acabam trazendo bons insights, né? Boas ideias para todos vocês. Fechado, meus amigos? Um grande abraço a todos. Obrigado a todo mundo que ficou comigo aqui até o final. Tamo junto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.